Uns dizem Judas e pensam que é o Iscariote. Não. Quem foi quem se encarregou do corpo de Moisés? Aí dizem Judas 1:9, quando disputavam o corpo de Moisés, o diabo, Lúcifer, e o arcanjo Miguel, que era quem se encarregou lá do corpo de... Foi o que o subiu, foi quem o levou. Porque se o diabo pegasse o corpo, poderia fazer imitação de usá-lo, ou seja, o colocar em um lugar para... Já tinha identificado o diabo ali a Moisés, note. Mas veja que coisa, olha, o diabo identificou ali Moisés, por que contendia contra o arcanjo pelo corpo? Já tinha identificado como libertador. E veja como agora ele leva Moisés cumprindo essa parte do ministério dispensacional que se cumpriu nele também. Tem uma trajetória, nasce em 1940, esse mensageiro dispensacional cresce, tem esse ministério ali em 63, desse anjo, se cumpre nele, vem com essa nova comissão de abrir uma nova dispensação, mas como tem aí o cumprimento de um arcanjo, o arcanjo Gabriel, vem também anunciando as boas novas, tanto do precursor como do precursado. E quem guardou esse corpo? E quem guardou esse corpo? Mas, olha, depois, vamos terminar aí essa parte de que ele veio aparecendo a todos os mensageiros. Ele, desde antes, esteve, esse arcanjo esteve ministrando desde o Jardim do Éden. Veio esse anjo no meio da raça humana. Mas veja como. Vem e aparece o irmão Branham, já se identifica e já identificamos que é ele. Vem e fala ali no rio Ohio, fala e diz que tua mensagem precursará a segunda vinda. Como lá apareceu também a Zacarias e a Isabel, que o menino que nasceria seria como precursor, vindo com o espírito de Elias em sua terceira manifestação. Aqui aparece a ele e aparece a Maria também, que é a igreja noiva, representada na igreja noiva. Mas vem, começa seu ministério nesse campo espiritual, como foi lá. Lá não veio em carne humana, mas foi nessa esfera espiritual que apareceu a eles. Aqui aparece a igreja em seu corpo terreno e vem e diz tudo que vai estar ocorrendo durante todo este tempo. O mesmo que fez lá com Maria. Mas também tem o cumprimento do mensageiro dispensacional. Porque Deus é quem opera os ministérios. Mas nesse campo espiritual. Sobe a igreja nesse rapto lá de Laodiceia, os tira, tudo no campo espiritual. Mas quando isso vem a se cumprir no campo aqui, literal, físico, é agora. Porque dizem, não, pois agora está dizendo que ele cumpriu no campo espiritual. Pois, e por que ainda não está transformado ainda? Se tivesse sido no campo literal, pois então já estaria transformado e raptado. Agora está se cumprindo isso. Mas o que acontece? Já estavam identificando esse véu. E vem Deus e o leva. E a quem ele deixa encarregado do seu corpo? E que faça tudo o que tiver que fazer? Por isso é que é tão grande o que temos. Que quando a pessoa vá esmiuçando isso bem, é o mesmo que aconteceu com Abraão. E estava Elohim com seus arcanjos Gabriel e Miguel. E neste tempo, Deus nos deu a conhecer, nos revelou todo esse mistério como nos dias de Abraão. Aí diz como nos dias de Ló, mas é os dias de Abraão, porque estiveram ali presentes Elohim, Gabriel e Miguel.
Mas lá, o diabo por pouco identifica, ou o identificou porque depois que já morreu estava e tirou a vista, vamos dizer, nesse tempo, ao que Deus estava fazendo. E Josué pôde fazer o trabalho. Mesmo que havia lutas aí antes de entrar na Terra Prometida, havia suas... Porque diziam os anciãos, se Deus está contigo, como esteve com Moisés, vamos te seguir. Sempre tinham como essa dúvida, ou pois vamos ver, espera, para ver, para crer. Bom, vamos ver. E se colocaram braço a braço com Josué, mas seguramente muitos disseram, não, até que Moisés regresse, mesmo que tinha dito ali, Josué passará o povo à terra prometida. Tu não vais passar. Talvez muitos não creram nisso porque disse ao melhor a outra pessoa, ou melhor, o próprio Josué disse, olha, me disseram que porque é preciso colocá-lo assim no comum. Não, a mim, até que eu não escute de Moisés, a Deus, Moisés se foi, e agora? Não deixou dito. Isso acontece com tudo. Aí você manda algo, não, até que ele me diga, eu não vou fazer, entende? Não vou crer. Sim, exato. São coisas simples nos trabalhos. E nos trabalhos é o que eu digo. Até que não me diga fulano, não vou fazer. Mas é que disse que ele dissesse. Assim mesmo, e assim é. Que me dê as instruções deles. Assim terá ocorrido lá nesse tempo. Josué seguramente. Não, ele me disse que fizesse isso, mas é que... Onde está isso? O deixou escrito em pedras em algum lugar? Mas quando viram as obras que Josué estava fazendo, já depois, aí se perceberam que sim, era Deus através dele. Mas já o inimigo, essa parte, esse golpe duro que ia dar, não deu, porque levou Moisés, o arcanjo Miguel, e ainda assim, depois de morto, tentou pegar o corpo de Moisés. Aqui já estava identificando, o diabo estava identificando já quem era nosso irmão William, e seguramente já podia atrapalhar a obra de Deus enquanto ao que ele tinha que cumprir, porque ele não podia cumprir algo que tinha que ser cumprido agora mais adiante. Em quem tivesse os ministérios de Moisés e Elias. Se o diabo chega a identificar a ele que ele era o instrumento de Deus nesse tempo, podia se adiantar e fazer algo que tinha que fazer depois. Como quantas vezes quiseram matar Jesus? Mas não era o tempo para o sacrifício ser efetuado. E agora o diabo estava como já atento aqui. Espera, este como que é ele. Deixe ver como que faço por aqui para ver se consigo o pegar. Mas Deus, em seu plano, em seu programa, não era para permitir que o identificasse e aí, vamos dizer, o que iriam fazer com os ministérios de Moisés e Elias. Isso não há forma de escapar disso, que vai se cumprir. Mas isso está interessante. O de quem se encarregou do corpo de Moisés lá e quem se encarregou do corpo aqui do nosso irmão William. E aí a pessoa vai identificando já esses personagens na forma comum. É como quando eu disse faz pouco, como Sara vai se colocar a duvidar e rir, incrédula disso que disse esse personagem que estava ali. Pode ter dito. Imagine se Deus encarne. Essa revelação, Sara não a tinha, parece que clara. Porque duvidou. Aí você vê, então, que o corpo que eles tinham era algo tão... Chega 2 rapazes, 3 rapazes ali, todos com pó. Vem algo simples. Quando a pessoa lê, sabe quem é, que é Elohim, e tem reverência com esses personagens que ali, e uma pessoa lê, uau, Elohim aí. E se você estivesse ali, teria sido representado em Sara ou em Abraão? Pela maneira que se revelaram a eles, foi algo simples. Bom, isso pode acontecer com o que você disse agora há pouco, que foi a um lugar e como que abaixou a máscara no futuro, quando essa pessoa vir, verdadeiramente eu tinha visto. Olha, sim, eu tinha visto ele. É assim mesmo. Sim, vê que são coisas que Deus vai cumprindo, mas de uma maneira do comum,
se esperam que vem, e se repete o mesmo que lá, e se repetiu no tempo do irmão Branham. Não, tem que ser ele que vem, o grupo, e olha, ainda estão esperando, e passaram quantos anos? E assim mesmo, o grupo daqui que não subiu essa etapa, onde estamos agora, ficam aí nos tipos, nas figuras, se repete o mesmo. Ficam esperando algo que não vai se cumprir da maneira que eles estão esperando. Claro que ele vai vir. Há uma parte onde ele diz, eu verei na ressurreição, o irmão William. Faz pouco eu li. Eu verei quando ressuscitar, eu verei, ou eu verei. E aí vamos conversar, ele disse. Ou seja que tem algo tão tremendo aí quanto essa parte das pessoas não ver o cumprimento e ter a parte da palavra, ou seja, que é a letra, mas não a palavra cumprida. Vem ainda aí escrita. E quando está se cumprindo, como creem da maneira que eles estão pensando que é em um personagem, aí escapa a palavra. E aí fica a crença e a fé baseada em algo morto, não em algo vivo. Ficam, e aí se inclina a denominação. Tão pronto o mensageiro se vai, se denominacionalizam. Por quê? Porque assim como o mensageiro morreu, também sua crença morre. A fé morre. Está baseada a fé em algo morto. Olha que tremendo, não em algo vivo. Deus é um Deus vivo. Deus não pode se basear sua fé na pessoa. Deus não pode basear em algo que está morto. Tem que basear em algo vivo. O que está vivo agora? O avivamento que está vivendo agora. Esse regozijo. E esse último avivamento, o irmão Branham diz, virá outro tempo, virá outro avivamento? E depois diz em outra parte, será um avivamento que varrerá o mundo, uma mensagem que varrerá o mundo, que estremecerá o mundo. E todos se enfocavam no que estava ocorrendo no tempo do irmão Branham ou no tempo do irmão William. E sim, se cumpriu também, porque as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. Mas quando diz uma mensagem curta, olha tudo que essa mensagem fez, que é a mesma mensagem, porque aqui não há outra mensagem, a mensagem é a que ele trouxe. Tudo que fez, em quanto tempo? Em um ano. Em um ano, coloque tudo o que foi feito. Aí se cumpre exatamente essa escritura. Um avivamento curto. Não sabemos quanto falte. Ele diz uma parte que o avivamento dura 3 anos e depois morre. Mas o irmão Branham tinha dito que levamos 15 ou 20 anos e não se denominacionalizou. Ou seja, que quando o mensageiro está, é difícil que se denominacionalize o povo, que o povo se denominacionalize, porque está o mensageiro. Por isso ele dizia, 3 anos e não houve uma denominação. Agora estão dizendo, que ele se foi, já vão 3 anos, e isso é uma denominação, porque depois que ele morreu 3 anos, o que você sabe a data onde começa o avivamento, depois que o mensageiro se foi, e mais quando há uma promessa, porque isso se cumpre quando já não há outro mensageiro aí que arranca, que começa. Sempre há um entrelace entre um e outro. Quando começa esse outro avivamento, com esse outro instrumento, e os que ficam são os que estão denominacionalizados. Quem fala de que o outro é que está numa denominação, pois é quem está denominacionalizado, porque está ficando com algo morto. A mensagem continua viva, mas a fé é baseada em alguém morto. Deus é um Deus de vivos. E Deus opera sempre em pessoas vivas. Ou seja, é algo bem interessante tudo isso, do avivamento que está ocorrendo em uma escala rápida, grande, porque estamos baseados na promessa do 7º selo, que é a que traz a fé de rapto. Não estamos baseados em outra coisa, mas no cumprimento disso. E para obter essa fé, a pessoa tem que crer. Diz o que li no domingo. Tens que crer para entender. Mas se de uma vez só não vai crer, não vai poder entender o que Deus está fazendo. Por isso, o crente é crente sempre.
Bom, crente, é? Porque sempre crê, recebe o que Deus não entende. Deus vai me abrir o entendimento de alguma maneira. Mas diz amém. Mas diz amém. E então, ao redor disso, vai atuando Deus e vai atuando. Mas se de uma vez diz, isso não é assim? Pois então, como vai? Deixa que tudo ocorra. E eu busco, eu creio que no buscador, eu não sei se aconteceu mais de 100 vezes que eu falei, se não entende, cale. Se não entende, cale. Desde que eu creio que foi no próprio 25 de dezembro, comecei por aí. Por quê? Porque essa é a chave. O que você tira com dizer, não creio, isso é falso, isso é do demônio, isso é do outro, que te beneficia, raiz de amargura e coisas negativas, que cria por dentro. Espera, fique caladinho. E ao final, se não era, pois tu, olha, vê, eu tinha razão, pois se era, ui, graças a Deus que eu não falei. Vê que são duas coisas? Como disse a quem? Nicodemos ou a Gamaliel? Olha, saiu Teudas e um tal Judas, Teudas, e nesse tempo, com o movimento, muitas pessoas o seguiram. Depois se desvaneceu. Se isso não é de Deus, falando dos discípulos que estavam nesses dias com esse avivamento de... Se isso não é de Deus, vai se desvanecer. Mas se é de Deus, não vá ser que estejam lutando vocês contra Deus. O que ele estava dizendo ali? Cale a boca, esperem. Se não é de Deus, isso se vai, deixe. Mas se for de Deus... Ai, ai, ai. Se meter com Deus, que estiver cumprindo o seu programa, é como você está construindo um lugar que se meta alguém a tentar, o arquiteto ou o engenheiro se fica bravo. Tira esse daqui, que o que traz é discórdia entre os trabalhadores. Mas é algo que Deus então manda nesse tempo final esses anjos ceifeiros para então separar, recolher o trigo. Essa pesca dos 153 é bem importante. O que o irmão Branham desejou pescar. O que o irmão William também. Ele recolheu tudo. Mas o tempo de arrancar o joio não foi nesse tempo. Por isso ele deixava pertinho todos. Inclusive a mim muitas vezes me dizia, tenha-os pertinho, presenteie uma coisinha a este, a outro, mantenha-os perto, mantenha-os aí ao ladinho. Vê? Não estava Judas perto de Jesus todo o tempo? Mas chegou o momento onde Jesus disse, o que tiver que fazer, faça-o. Já não tinha pertinho. Já chegou um ponto onde o que ia fazer, ele não estava olhando. Deus estava vendo, ele sabe todas as coisas, mas não tinha perto para ver o que estava fazendo. E aqui, ele os teve todos pertinho, mas não notou que chegou um momento onde começaram a se afastar e já é um pouco difícil dar suas coisinhas e venha por aqui, dar uma chamadinha, um telefonema, dá isso, porque ele me dizia, mantenha-os perto, porque senão podem causar muito dano. Mas isso se cumpre até certo tempo. Agora, como você não vai, se não, para começar, não crê nisso. Pois aí se cumpre essa parte onde estão por lá pensando e dizendo coisas, talvez em sua mente e em seu coração, contra o programa divino. Venha se cumprir isso também. Já fica então Jesus somente com seus discípulos. E então é que aí tomam a ceia. Porque a ceia Judas não tomou. E agora a ceia a está tomando, esse alimento espiritual está tomando os escolhidos que vão fazer o rapto. Os demais que estiverem sentados aí, como não creem, não estão comendo esse alimento que os prepara para receber a fé de rapto e a adoção, como os preparou, o alimento que deu ali para o dia de Pentecoste para receber o batismo do Espírito Santo. Mas Judas não estava ali. E agora, mesmo que a gente ainda dentro, ali sentada,
mas não estão recebendo o que o escolhido de Deus diz amém a cada palavra. Porque esses são os que estão se preparando para esse tempo de adoção. Esse tempo da fé de rapto e esses dias onde, quando vier o aperto forte e vier tudo que virá, e a depressão grande, tudo, tem as ferramentas, eles, para ser como um Adão, para ser como um Jesus, para ser como um Josué mesmo que disse, ele não orou, Sol, detenha-te, Lua também se detenha, porque houve uma necessidade ali. E se parou o Sol e parou a Lua, não vai a pessoa agora com essa palavra? O que Josué tinha ali? Tudo que Moisés tinha deixado. E o que Josué estava mostrando ali? Que creu em toda a palavra que Moisés tinha deixado, o que Moisés tinha dito nesse tempo. E nesse tempo de aperto, a preparação de agora, vamos ver que sim, valeu a pena estar agarrado até o final de tudo isso, porque vamos ter os elementos em nós para falar a palavra. E como a fé está baseada no cumprimento do 7º selo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, e essa pessoa a crê que ela tem essa pessoa em seu coração, o título de propriedade. Ao ter o título de propriedade, nada é impossível. São pequenos messias na terra, um exército grande que Deus terá na terra, antes que venha os reforços, antes que venham os da sexta dimensão. Vai ter já aqui seu exército também, com esse poder que Adão teve. O irmão Branham nessas 5 manifestações. Jesus, ou seja, que são profetas. Por isso é que diz, oxalá e todo o povo seja profeta. E aqui muitos dizendo, não queremos isso, não. Como estás desprezando o que Deus quer para o povo, se o que Deus quer é que você seja como Ele, e o que está sendo dado é algo que vai produzir isso. Mas como não entendem que Deus sempre lida por meio de um véu de carne, aí é que tropeçam. Vem a promessa tão grande, mas o cumprimento para chegar lá e as ferramentas que estão sendo dadas para chegar a essa promessa não podem receber. Você pode estar num supermercado ou em uma ferreteria, uma loja de construção e que faz falta uma lâmpada para terminar o teu projeto. Mas quem está te cobrando ali, não, vou esperar a que chegue outro que me cobre porque eu não me dou bem com ele. Mas você necessita da lâmpada para que lá te deem a última checagem da construção. Ou melhor, vão te dar o reconhecimento porque a construção é algo que nunca fizeste. Chegaram às 5 da tarde, a hora de fechar. Ficaste com a lampadinha, com a pequena lâmpada, que aparentemente sabes que acende, que tem luz. Olha que... Bom, saiam todos porque fechou a loja. E você foi com as mãos vazias. Tinhas o tipo, vamos dizer, da luz, porque sabias que tinha a lâmpada, mas por não passar pelo caixa e pagar ali ao que estava ali, porque não se dava bem com ele, não levou. Terminaste depois saindo em escuridão. Não chegaste à realidade consciente dessa luz e ao levá-la e colocá-la e acender, mas como não gostou de quem ia te cobrar, são diferentes exemplos que a pessoa pode falar. Vem, tem a mensagem. Sabem que aí está a fé de rapto. Sabem que aí tem que ser falado os trovões deste tempo, mas tem que ver primeiro a quem eles estão esperando que se foi e... Não, ele tem que vir e tem que me dar isso. Eu tenho a mensagem. Virá o rapto, vai se fechar a porta do rapto e vão ficar com a mensagem. Essa luz não vai iluminar
para ver isso que disse ali. Há um homem que pode acender a luz. Quando esse aperto vier, não te assustes. Há uma luz que vem, que levará sua noiva. Não vão ser parte desses que esse que acendeu a luz vai levar. Ou seja, que terminam com a mensagem, somente com a palavra. E do que vale ter a palavra em letra escrita e crer em algo, se não crês na promessa por meio da qual Deus está te dando? Para crer e obter o corpo teofânico, foi necessário crer na primeira vinda do Senhor, um homem. E tinha que passar por essa porta. Para crer e obter o corpo glorificado, se requer crer no sétimo selo e seu cumprimento. Se crês numa parte, como dizemos aqui, não se vista que não vai. Tem que crer em todo o cumprimento do sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E aí é que está o mistério tão fechado, que ninguém esperava que ia ser dessa maneira. Podiam dizer, esse está imitando, esse está... Mas vão perceber, já próximo, em realidade, quem é que está aqui não é o véu de carne, é Deus que está atuando no meio do seu povo. Mas não pode ele fazer maravilhas e milagres antes, porque então, assim qualquer um vai crer. Vamos dizer que ele se levante para pregar os selos, a abertura dos selos novamente, trazendo a fé de rapto aí, creem até... Bom, e o outro não é escritural, porque a terceira etapa não vai ser e não é um espetáculo público. É algo simples, que mesmo agora, olha onde está se cumprindo isso também. Que Deus fechou e guardou esse mistério. E a maneira que o está revelando é algo fechado, que ninguém sabe quem está atuando aí atrás. O abrir a palavra, que é o mais importante, Deus está ocultando em um quartinho de madeira. E nesse caso, é um corpo terreno, porque a madeira significa humanidade. Ou seja, Deus está encerrando, fechando esse mistério dentro de um véu de carne. Ninguém está percebendo quem está atuando, trazendo essa palavra. Quando for vir o cumprimento dos milagres, também não vão ser um espetáculo público. Vão dizer, agora ele tem que se levantar ali. Ele, em seu corpo glorificado, adotado, dizem, não, é que tem que ser, ele vai ser adotado. E por isso é que vai estar nos pregando. Porque você lê, haverá pregação? Ah, sim, isso é ele, em seu corpo. Isso não é escritural. Não se pode aparecer ele ali, fazendo e cumprindo isso. Não abriu as escrituras, ele, aos caminhantes de Emaús, e estavam com ele, se era ele mesmo. Sim, era ele mesmo. Assim vai ser mais adiante, aos escolhidos, quando já tudo estiver... Pois eu sabia que era ele que estava atrás desse véu. Sempre foi ele, porque é sua mensagem. Nunca foi outra pessoa, sempre foi a mensagem que ele trouxe. O cumprimento do que ele prometeu. Tudo está se cumprindo ao pé da letra. Mas, em outro véu de carne, é simples. Tropeçam é no véu de carne. Como sempre foi, assim, em todos os tempos. O tempo onde mais tristeza e mais, vamos dizer, desilusão é neste tempo. Porque pessoas que a pessoa pensava que iam compreender isso, para que vejas que aí não é de quem quer nem de quem corre. E você vê crianças agora entendem mais que alguns que os próprios ministros. E já sabem identificar tudo bem. Eles não têm esse problema de jovens, também adultos. Muitos que me disseram, olha, a mim me colocavam para um lado e olha agora. Tal pastor era mais disso que eu não creio e eu sim. Isso é algo grande para mim. Vejam, valorizam, apreciam
como Deus me abriu entendimento, outros, mas é que eu não posso vê-lo, eu não... É porque a ti não foste predestinado para que vejas. E se não verás, pois então fique calado. Porque para um dos dois vai. Melhor que seja dos que sejam de ajuda para a noiva. E não que seja um dos incrédulos e de tropeço. Porque já essa sessão está escrita no livro da vida e pode ser apagado. Aí é onde entra o perigo. A pessoa corre risco que seu nome seja apagado. E já se é apagado, de que valeu então vir a este planeta Terra? Tem uma parte que diz, teria sido melhor, era melhor não ter nascido. De que valeu? E aí é onde vem a tristeza para nós. Pessoas que a pessoa conhece desde anos, que se percam. E outras que depois as veremos, mas isso será depois do milênio. Na ressurreição final, aí se saírem bem, pois depende como Deus viu, como vão sair nesse juízo. E este ano virão anos de muita alegria também e muitas coisas, mas também ano de muita tristeza, porque além do que veio ocorrendo, virão também já coisas cada vez gradualmente físicas, de pessoas que estavam bem, porque agora partiram pessoas com alguma situação por algo, e Deus cumprindo também esse número que há aí, que tem que ser completado. Não pode ele aparecer ali para fazer o juízo ali, se não estão todos que vão ressuscitar. Tem que aparecer quando estiverem todos ali. E como o juízo começa pela casa de Deus e a casa de Deus é seu templo, pois é o que está acontecendo agora, que é se repetindo esses dias de Ananias e Safira novamente. E dirão, quando chegar esse tempo já está. Já esses dias de Ananias e Safira estão ocorrendo, mas já vão começar depois, mais adiante, a se cumprir mortes físicas do nada, como aconteceu com Ananias e Safira. Eles não tinham nenhuma situação ali e caíram, doença prévia e caíram. E assim vão começar a acontecer coisas, porque esse temor que diz aí, e entrou um grande temor na igreja, algo assim, quando ocorreu isso, porque são eventos que a igreja não esperava. Pode morrer alguém? E que tinha? Sim, é que ele padecia de tal coisa e o levaram e olha, não. Vê? Mas quando ocorre algo que sabes que a pessoa estava bem e de um momento se foi, quando buscam e verificam, e é que não se sabe do que é. Ah, espera. E depois a pessoa saber quem era. Porque pode partir alguém crente para que se complete esse número. Mas também tem que haver algo que vá se cumprindo de pessoas para poder entrar esse temor na igreja e perceber, olha, quando parte alguém assim, que tinha algo, pois já estava, não é? Mas quando parte de outra forma, aí se move rápido a pessoa, olha, espera, isso parece que é algo igual a... Porque tudo isso vamos estar sentindo. E você vê que parte aquele, espera, já há algo aqui, e tudo isso vai estar se falando. Não sabemos se desde o púlpito ou desde o escritório, porque Pedro disse, cairás aqui, e a outra disse, assim mesmo como levar o corpo do teu marido, assim mesmo você vê, teve que falar a palavra, falou o juiz ali e morreu. Porque como tudo é por palavra falada, e tudo isso, olha, essa pessoa que ele colocou ali vai morrer por uma situação. E já quando acontecer isso, aí vamos conhecer o porquê. E hoje dou testemunho de que isso vai ser assim. E já aí, pois, a pessoa vai olhar e diz, opa, espera,
aqui há algo, aqui tem algo. Porque está escrito. E com seu punho e letra. Ou seja, que já quando isso ocorrer, já aí há algo que vai estar se movendo. Isso para mim vai ser um sinal bem grande. E a coisa é que este ano, eu não me lembro se foi em outubro, por aí, outubro ou finais de setembro. Possivelmente foi quando... Eu creio que foi setembro, 10 de setembro. Depois desse final de semana, eu falei e disse aí, Senhor, disto, que morra já para que vão se cumprindo as Escrituras. E se isso foi falado, e isso Deus o toma em consideração como que se falou, pois já se falou. Isso foi por setembro, por aí. E este ano, possivelmente isso se cumpra. Porque o povo já tem que estar enfocado e ter todas as energias na preparação. Ainda estamos agora como os bebês pequenos, ou tome e me dá, te dei. E você vê que o outro responde com outro, te dei. Não, te dei. E toma e me dá. Parece bebês pequenos, crianças pequenas, o toma e me dá. Quando a cada vez estamos amadurecendo, o sol vai nos amadurecendo. E já tudo isso é brincadeira de criança, brincadeira de mão que já vai se amadurecendo. E já isso é preciso ir deixando, não perder tempo, as energias nisso. Se querem continuar, pois que continuem, que Deus tenha misericórdia deles e a pessoa continuar. Mas esse toma e me dá, é preciso deixar já, é preciso focar nas promessas. E não aconteceu? Note que sempre há algo que acontece, um desastre ou algo, uma calamidade, o povo se une. Não aconteceu no furacão Maria, que muitas pessoas... Olha, sabe que eu não falava com fulano e aí, olha, me trouxe tal coisa e me falou e sempre em situações assim difíceis, o povo se une. E quando se vão pessoas que a pessoa ama, essas situações assim, mais ainda, vai começar então a despertar esse... espera, que temos pela frente? Há uma parte que diz, aconteceu isso e então o povo andava mais direitinho. Já deixa que eu quero ficar quieto, não vá que isso aconteça mesmo comigo. Ou seja, que Deus sempre adverte. Há um tema que ele disse, a advertência antes do juízo. Eles, os profetas, vêm com a bênção, mas também vêm com o juízo. E como a pessoa dizia... Mas que me mostre para crer, que me mostre se ele disse que ia fazer obras maiores. Onde estão as obras maiores? As estão vendo na cara, a cada dia que se prega. Mas o que querem ver é milagres físicos, seguidores de sinais e de coisas. Depois vão ver. Mas vão ver já muito tarde. Tem que ser primeiro essa etapa, não pode pular. Depois que vão ver, verdadeiramente estava ele ali. E eu deixei tudo, todo esse trabalho que fiz, deixei para ele, para que compartilhasse com vocês e tirei as gravaçõezinhas, porque tudo está sendo gravado. Olha o que me vem a mim, dando as costas a isto, estava dando as costas a mim. Olha, por aqui, quando te deram isso, menosprezaste, em teu coração disseste isso. Olha, este veio, te chamou, te buscou, te fez isso, te buscou a volta e deste as costas. E está dando as costas a mim. Assim é que dirá. E direitinho para a grande tribulação. Porque não podem ir para outro lugar. Ou vai para o rapto ou fica na terra. Aqui não há o meio termo. E se a pessoa busca pelas Escrituras e as promessas, o que tem que ver é o mesmo que fez Pedro ali. Quando Jesus disse essa palavra forte, que o irmão Branham disse, então, quer me dizer que ele disse isso de propósito? Sim, Senhor, para que se fossem todos esses vivedores e todas essas pessoas que seguiam Jesus por sinais e porque dava comida. E ficou só com os discípulos. E que? Vocês também se vão? Estava bravo ali Jesus. E Pedro, eu
Eu sei que Pedro seguramente espera. Lá, esse não tem nada, também não tem nada. E disse a Jesus, mas e a quem iremos? Não entendemos muitas coisas, mas tu tens palavras de vida eterna. Tu és o único que está trazendo a promessa que Isaías falou, que Jeremias falou, que Malaquias falou. Ou seja, aí ele se identificou como um crente, mesmo que não entendia muitas coisas que Jesus estava falando, mas, bom, este é o único que vai nos levar. E agora você? A quem iremos? A quem iremos? A quem iremos? Não, que isso não é. Pois a quem iremos? Não, é preciso esperar. Esperar o quê? Está esperando num lugar, num ponto de ônibus, quando está Deus por lançar o foguete ao ar. Está fora da estação. E o ônibus com a porta aberta e não vem. E está aí esperando. Vem, entra, senta na mesa. Não. Não são para se sentar com ele em sua mesa. Mas o escolhido, claro, vai dizer, a quem iremos? Somente tu tens palavra. Isso que eu estou escutando. Não tinha visto dessa maneira. Pois há algo. E não creia que muitos dos que não estão conosco não peguem seu livro pela noite. Vai ser passado o videozinho. Quando forem ver, olhando para depois dizer à congregação das coisas, o mesmo que aconteceu nesse tempo. Começando o irmão William, e escutavam para depois eles virem e pregar, dizendo que era deles. Claro que estão folheando e sabem que tem algo aí, mas não gostam da maneira que Deus está trazendo. Não, eu não gosto desse personagem. Mas todas essas coisinhas, isso ao princípio que falamos de quem se encarregou do corpo de Moisés, é bem importante porque já a pessoa vai encaixando o quadro, engrenando o quadro e vai identificando os personagens e vai vendo quem Deus está usando e o que está ocorrendo no meio da igreja. E como os dias são os mesmos dias de Ló e de Sodoma, tem que ter os mesmos personagens que houve ali. Elohim, Gabriel e Miguel. Não pode haver outro cenário que esse. Vinha a destruição, mas também vinha a promessa de um filho prometido ali. E o filho prometido agora na igreja é o cumprimento da segunda vinda do Senhor, em sua etapa com os anjos. É que tudo está aí. Mas se não crês, voltamos ao mesmo. Se não crês, não entenderás. Assim que algo ele disse, se não crês, não poderás entender. Algo assim diz. Eu creio que eu tenho em uma foto. Ou seja, que se não crês, não poderás entender e compreender. Não irá deixar que Deus te abra o entendimento das Escrituras. O primeiro é crer. E isso está bom colocar. Se não crês, eu não sei se eu tenho na foto. Eu tinha tirado uma foto desse caderno, desse livreto, que ele escreveu essa parte aí de... Eu creio que eu tenho neste outro. Tem que haver sempre uma base para que a fé seja baseada nisso. Eu não sei isso. Olha aqui, que rápido. Se não crês, não compreenderás. Esse vamos colocar na conversa de hoje. Se não crês, não compreenderás. Foi o que ele escreveu ali no caderno. Hoje é o quê? Quinta-feira, 29 de dezembro deste ano 2022. Se não chega a pegar o celular, agora não sei o que fazer. Falamos um par de coisas aí.